Vamos começar pelo pezinho. Não tem diferença entre o pé esquerdo e o pé direito. As duas peças são iguais. Então, basta você tecer 2 vezes a receita que faremos agora. Vou começar, vou pegar minha linha e vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou pular a primeira correntinha. Na segunda, eu vou fazer um ponto baixo. No mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto baixo. Então, eu tenho um aumento já na minha primeira correntinha. Veja que eu estou fazendo ponto V. Não estou trabalhando com a técnica do ponto X nessa peça, pois como estamos usando uma linha peluda, a beleza do ponto não vai aparecer. Então, não tem motivo para eu forçar a minha mão, já que o ponto X força um pouco mais a mão e deixa a peça um pouquinho menor. A diferença é pequena, mas ela existe. Então, eu vou trabalhar com o ponto V normal. Então, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos. Fiz um aumento no primeiro e agora eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. É difícil de ver, mas aqui está a minha última correntinha. E aqui dentro eu vou colocar 3 pontos baixos, todos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Vou puxar com cuidado, pois essas linhas elas enroscam. E esse fiozinho, que é o fiozinho da base, ele arrebenta. Então, vou voltar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Já estou escondendo essa linha inicial. 4. Então, voltei aqui, pegando a cabecinha do ponto, a parte de baixo do ponto aqui, com 4 pontos baixos. Na última correntinha, eu coloco um ponto. Opa! Como nós fizemos um aumento aqui no início, nas duas laterais nós temos 3 pontos baixos. No meu primeiro ponto, como estamos trabalhando com crochê circular contínuo, eu já faço meu primeiro ponto em cima do ponto de base aqui, que foi o nosso início, nosso primeiro ponto. Então, já vou colocar um marcador, porque essa linha é difícil de enxergar o que a gente está fazendo. Para eu não perder o primeiro ponto, eu uso marcadores com esse tipo de linha. Então, eu fiz um ponto. Vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, mais um ponto. Então, eu tenho aqui 2 aumentos. Os meus primeiros 2 pontos eu tenho aumentos. Tem que tomar cuidado quando eu trabalho com esse tipo de linha, para pegar o ponto inteiro, as 2 laçadinhas do ponto, tá? E para a gente não acabar trabalhando só em uma linha. Acontece da gente acabar perdendo, porque é difícil de enxergar, né? Então, eu vou fazer novamente uma sequência de 4 pontos. 2, 3. Eu perdi algum ponto aqui. Deixa eu ver se eu tenho 3 pontos aqui do lado. 1, 2, 3. 4 pontos. E agora eu vou fazer uma sequência de 3 aumentos. 1, 2 pontos no mesmo ponto. 2 e 3. Eu não tô conseguindo pegar as 2 alças. Pronto.
Então, eu tenho 6 pontos aqui nesse lado. Volto com 4 pontos. 1, 2, 3. Opa. 4. E no meu último ponto, eu vou fazer um aumento, para que eu tenha 6 pontos desse lado também. Pronto. Eu tenho um total de 20 pontos nessa carreira. Vou tirar o marcador. Lá no meu primeiro ponto, já coloco um ponto alto. Um ponto alto, não, um ponto baixo. Não preciso fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Nossa. Deixa eu ver aqui. Um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Então, tem um aumento no meu primeiro ponto. No ponto seguinte, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Tem uma sequência de 2 aumentos. Agora, eu vou fazer uma sequência de 8 pontos baixos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Novamente, eu vou fazer uma sequência de 2 aumentos, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Uma sequência de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem um nó. Uma emenda na linha. Parece que tá firme. Não, não está. Surpresinha, emenda na linha. Vou cortar esse nó que eles fizeram aqui. É sempre bom a gente tirar os nós que vêm de fábrica, porque eles não são muito firmes. Eu vou desmanchar o meu último ponto. Vou puxar ele aqui. Vou voltar a agulha dentro do ponto. Essa agulha tem a cabecinha bem redonda. É difícil de colocar. Vou puxar aqui por dentro. Aí vou deixar as 2 linhas lá para trás e vou terminar. 7 e 8. Ok? Agora eu vou voltar aqui e vou dar um nozinho. Pronto. Então, eu tenho aqui uma sequência de 8 pontos. Nas laterais, 2 aumentos. Eu termino esta carreira com 24 pontos. Quarta carreira, eu vou fazer um ponto, 2, 3 e 4. Sequência de 4 pontos. Tenho aqui uma sequência de 4 pontos. Faço um aumento. Agora uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um aumento. Então, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Novamente, uma sequência de 4 pontos. 3 e 4. Um aumento, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Sequência de 6 pontos. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. E no último ponto, um aumento. Temos nessa carreira 28 pontos. Quinta carreira, vamos fazer um aumento. Então, eu fiz 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer uma sequência de 2 pontos, 1 e 2, novamente um aumento. Agora vou fazer um ponto sozinho, novamente um aumento. Agora uma sequência de 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, um aumento, um ponto, um aumento. Então, aumento, um ponto, um aumento. Sequência de 2 pontos, um aumento, um ponto e um aumento. Então, aqui na curva eu tenho aumento, um ponto, aumento, um ponto, aumento, sequência de 2 pontos, aumento, um ponto e aumento. Agora, uma sequência de 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, um aumento, 1 e 2, no último ponto, apenas um ponto. Terminamos a quinta carreira com 36 pontos. A sexta, sétima e oitava carreira, nós vamos manter esses 36 pontos. Então, eu vou colocar o meu marcador aqui. Vou trabalhar ponto sobre ponto por 3 carreiras. Então, basta fazer um ponto para cada ponto de base. Vou manter esses 36 pontos. Vou fazer essas carreiras, que são carreiras de repetições, com bastante atenção, para eu não perder ponto ou colocar aumentos. Principalmente nessas linhas que são peludas, que são mais difíceis de enxergar. Subi as minhas 3 carreiras, mantive os 36 pontos. Agora, eu vou começar a nona carreira com um ponto. Eu vou fazer uma sequência de 11 pontos. Então, tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Agora eu vou fazer uma sequência de 8 diminuições. As diminuições que eu vou trabalhar com essa linha são as diminuições de peças planas, não é aquela diminuição invisível, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar, vou puxar, vou manter a laçada na agulha, coloco no próximo ponto, laço e puxo. Com as 3 laçadinhas, eu laço e puxo todo mundo, tá? Então, eu faço uma diminuição de 2 pontos. Eu vou fazer isso 8 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Diminuições a gente sempre faz com um pouquinho mais de tensão, ok? Então, a gente dá uma puxadinha um pouquinho mais nessa linha, porque tendem a ficar buracos. Então, para o enchimento não aparecer, a gente dá uma puxadinha mais nessa linha aqui.
Agora eu vou fazer uma sequência de 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, acabou minha linha. Eu vou fazer mais uma emenda. Aqui, o novelo novo, ele tem essa etiqueta que é pra gente achar fácil a ponta do meio. Isso aqui é maravilhoso, círculo. Muito obrigada. Então, vou puxar aqui. E vou fazer a emenda da mesma forma que eu fiz lá naquela outra. Só coloco a agulha. Puxo. Deixo as duas linhas lá para trás. Aqui eu já finalizei a minha 9ª carreira, eu tenho 28 pontos. Vou tirar um marcador. A minha 10ª carreira, eu vou fazer um ponto. E já vou dar os nozinhos aqui. Eu dei uma puxadinha para ele ajustar. Para o ponto ficar todo mundo do mesmo tamanho. É difícil trabalhar com linha peluda, mas o resultado vale muito a pena. Então, eu tenho um ponto, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, uma sequência de 6 diminuições. Deixa eu só liberar mais linha aqui, porque a linha peluda está enroscando. A linha tinha dado um nó. Então, eu vou fazer 6 diminuições. 6 diminuições normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a sequência de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizamos a 10ª carreira com 22 pontos. 11ª carreira, uma sequência. Aqui é o ponto da emenda. Ele ficou um pouco mais justo. Então, eu vou... encontrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, uma sequência de 8 pontos. Uma diminuição. 2, 3, olhar bem aqui, e 4. Agora faremos uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizando a carreira com 18 pontos. 12ª carreira. Vamos fazer 1. Opa, peguei o ponto errado. Agora sim, tem que pegar os dois, o ponto inteiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem uma sequência de 7 pontos. Vou fazer uma diminuição, um ponto e o outro ponto fechado junto. Os dois fechados juntos.
Agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos. 1 e 2. No próximo ponto, outra diminuição. Escapou o meu marcador. Viu que dá não fechar o marcador? E agora uma sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Como meu marcador escapou, eu vou parar e vou contar quantos pontos eu tenho na carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá certo? Então, a 12ª carreira, nós terminamos com 16 pontos. E essa foi a última carreira de diminuições. Agora, eu vou fazer o meu ponto. Vou colocar o marcador aqui na frente. Porque eu vou fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto. Da 13ª à 22ª carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, mantendo os 16 pontos de base. Então, basta fazer um ponto para cada pontinho que eu tenho na base, tomando cuidado para não perder ponto, manter os 16 pontos. Essas peças que são peludas, com essas linhas que são mais difíceis de tecer, eu mantenho a contagem dos pontos, tá? Então, eu vou tecer essas 10 carreiras contando os 16 pontos. Eu coloco o marcador aqui na frente, ó, porque eu não movo o marcador. Eu só venho aqui e coloco o ponto em cima. Aí eu sei que foi aqui que eu comecei, e que a partir daqui eu preciso ter 10 carreiras. Então, eu vou começar a partir dessa contagem, dessa carreira aqui, ó. Tá? Aqui pra cima, preciso contar 10 carreiras. Eu já fiz uma. Subi as 10 carreiras. Aqui tá o marcador. É um pouco difícil de contar as carreiras com essa linha, mas na linha mesclada é um pouco mais fácil, mas ainda assim tem lá sua dificuldade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Aqui eu paro, dobro a minha peça ao meio, bem certinha, ela fica bem certinha, porque eu preciso parar a minha carreira nessa lateral aqui, ok? Então, aqui é o meu último ponto da carreira. Eu vou fazer, então, mais alguns pontos até chegar nessa lateral aqui. Aqui no meu caso, com a minha tensão de ponto, eu vou ter 1, 2, 3 pontos. Então, na minha 10ª carreira, eu vou fazer 1, 2, 3. Mais 3 pontinhos até chegar aqui nessa lateral. Ok? Ele fica bem certinho assim. Vou tirar meu marcador. Vamos ajeitar de meu ponto. Vou colocar o marcador aqui, porque aqui dele não solta a linha, pois nós vamos colocar enchimento agora. Deixa eu pegar meu enchimento aqui. Vou colocar uma boa quantidade. A peça está bem larga, vou colocar com bastante tranquilidade. Aqui. Vou esparramar lá embaixo. Como eu já tenho a primeira peça pronta, eu vou olhar para ver a quantidade que eu tenho na primeira peça, para eu colocar a mesma quantidade na segunda. Aqui é o olhômetro, tá? Não posso colocar muito. Toma cuidado para colocar o enchimento, porque como nós temos carreiras de diminuições aqui, abre buracos. Se a gente, olha, se a gente colocar muito enchimento,
E essa peça eu quero que ela fique fofinha, então não tem por que colocar muito enchimento. Por isso que eu escolhi essa linha, para que a peça ficasse bem fofinha. Estou colocando primeiro lá embaixo, no pezinho, para que fique bem desenhadinho o pezinho, bem redondinho, para que os dois fiquem iguais. Agora eu vou colocar na perninha. A perninha aqui nessa parte de cima eu não vou colocar enchimento. E aqui na parte mais embaixo eu vou colocar pouco, tá? Para que ele fique assim. Porque para que ele fique com um movimento e fique bem fofinho. Eu tive que fechar a janela, porque não sei que barulho que estão fazendo, parece uma máquina. E talvez o áudio esteja captando. Eu fechei a janela, diminuí um pouco o som. Vou tentar tirar esse barulho na edição, mas às vezes esse som muito agudo, nem o editor com o IA consegue tirar. Ou quando ele consegue, fica muito ruim o áudio. Então, se tiver áudio, se tiver barulho chato, eu não tenho muito o que fazer. Agora eu vou medir as duas peças. Eu vou pegar as duas pernas, ó, colocar elas uma ao lado da outra, para ver se elas têm o mesmo tamanho. Como essas linhas são difíceis de contar a quantidade de carreira, eu meço assim, no olho mesmo, para ver se elas estão do mesmo tamanho, porque pode ter acontecido de eu ter tecido uma carreira menos, ou por questão de tensão de ponto, já que essa perna eu teci ontem, e a gente não deve fazer isso, a gente deve tecer as duas partes no mesmo dia, mas eu teci uma perna ontem e um braço ontem, e hoje eu estou tecendo a segunda parte, e da diferença de tensão de ponto não tem como. Eu tenho anos de crochê e eu ainda consigo fazer peças de tamanho diferente, às vezes mesmo tecendo do mesmo dia. Então eu vou medir a parte de baixo, o pé, eles estão do mesmo tamanho. Tem que ter uma questão que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado também, porque a peça, quando descansa, os pontos se alinham e mudam um pouco o tamanho também, mas é pouca coisa, tá? Não vai dar 1 centímetro de diferença. Então eu vou colocar aqui, e como eu já estava vendo, ou eu teci uma carreira a menos, ou a tensão de ponto fez com que a peça ficasse menor, tá? Essa uma carreira no boneco vai fazer muita diferença. Por isso, eu vou tecer uma carreira a mais. Então, eu vou pegar o meu... Vou tirar o meu marcador. Vou tecer mais uma carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou olhar para ver se eu tô no meio, se a quantidade de enchimento, se eu preciso colocar mais. Eu acho que essa perna tá com um pouquinho mais de enchimento, pouca coisa mais está. Mas nada vai ficar errado, uma perna vai ficar com 11, outra vai ficar com 10. A quantidade de pontos não vai bater, a quantidade de pontos bate porque tem 16, mas a quantidade de carreiras não vai bater, pouco me importa. O importante é que as duas peças tenham o mesmo tamanho. Acontece a gente tecer e às vezes ter que subir ou desmanchar duas carreiras até, porque deu diferença na tensão de ponto. Isso é normal. Então não é errado fazer isso. Seria o mundo ideal que a gente não precisasse fazer. Mas é um jeito de fazer com que a peça fique as duas do mesmo tamanho. Agora elas estão certinhas e eu preciso fazer a última carreira, Então eu tenho que pegar agora o ponto seguinte e o último ponto, os dois juntos, tá? Não tá focando, né? Agora foi. Então é o ponto seguinte e o último ponto, os dois juntos. Eu vou trabalhar as duas carreiras juntas. Então vou colocar o meu ponto, ajustar, viro a peça assim,
E vou lá pegar o meu último ponto, o primeiro e o último, os dois juntos. Um ponto baixo. Pronto. Vou no ponto seguinte, os dois juntos, ó, das duas carreiras. 2, 3, 4. Eu estou pegando o ponto inteiro dos dois lados, tá? 5, 6, 7. O último ponto, ele é só um fiozinho. E 8 pontos. Vamos lá, medir de novo. Os dois do mesmo tamanho. Que era isso que a gente precisa, né? Agora eu vou dar uma alongadinha. Vou cortar, não preciso de muito, porque essa peça vai ser tecida junto com o corpo, então a gente não precisa costurar. Eu só deixo uma linha um pouquinho mais longa, para caso fique um buraquinho, que eu preciso ajustar e fechar, eu já tenho uma linha disponível. E aqui eu tenho as minhas duas perninhas prontas. E no próximo vídeo, nós faremos os bracinhos. Vejo você lá. Tchau, tchau!